Nós concluímos o estudo de ontem com as palavras do Senhor Jesus, conforme Marcos 12, versos 41 e 42. Basta, chegou a hora, o Filho do Homem está sendo entregue nas mãos dos pecadores. Levantai-vos, vamos, eis que o traidor se aproxima. É nos últimos momentos do Senhor Jesus ainda em liberdade, os últimos instantes do Senhor Jesus ainda em liberdade. Veja agora, a partir do verso 43. E logo falava ele ainda quando chegou Judas, um dos 12, e com ele, vinda da parte dos principais dos sacerdotes, escribas e anciãos, uma turba com espadas e porretes. Olha, irmãos, agora vinha uma multidão que havia sido regimentada pelos principais religiosos da cidade. Uma turba armada com espadas e com porretes. Vinham para quê? Para buscar Jesus. Quem vinha na frente? Judas vinha na frente. Ora, o traidor tinha lhes dado esta senha: aquele que eu beijar, este é o Cristo, prendei-o e levai-o com segurança. E logo que chegou, aproximou-se e disse: Mestre, e o beijou. Como vimos, irmãos, Judas estava esperando uma boa hora para entregar Jesus. Uma boa hora para entregar Jesus aos seus assassinos, aos seus inimigos. É traição com um beijo. O que era essa boa hora, essa boa ocasião? Essa boa ocasião era assim, era longe da população, não era no templo, e nós vamos ver ainda o comentário que Jesus fez em seguida. Não era no templo, era lá no jardim, à noite. Prender Jesus quase que secretamente, na verdade secretamente. Somente com a presença dos inimigos e com aqueles que os inimigos haviam contratado para ir lá prender Jesus. Essa era a boa ocasião. E Judas encontrou a boa ocasião. E como é que como ele indicou Jesus? Através de um beijo. Um beijo de um amigo. Veja, irmãos, que coisa terrível. Traições sempre são repudiadas, mas ser traídos por um amigo, ou ser traído por um cônjuge, traição conjugal, das piores traições. Mas veja agora Judas, um amigo, um discípulo de Jesus, um próximo de Jesus, que havia privado com Jesus 3 anos. Sabia qual era o caráter de Jesus. E agora, então, ele entregou com um beijo. Por que ele fez isso? Seria por amor ao dinheiro? Tinha sido prometido a ele dinheiro quando ele fizesse isso? Seria por nacionalismo? Ele queria um libertador de Israel, ele não queria um que dizia que o seu reino era espiritual. Ele queria um reino material, um reino físico, expulsar os romanos. Jesus não era o Messias libertador, como ele pretendia. Jesus não era um rei, mas Jesus era um humilde pastor. A traição de Judas é deplorada por todos, mesmo por aqueles que usam traidores. Mas a atitude de Judas foi especialmente desprezível, porque ele tentou esconder a traição sob o pretexto de amizade. Ele deu instruções à multidão para que o homem a quem beijasse era aquele que deveria ser preso. Parece que Judas quis esconder sua astúcia de Jesus e dos outros discípulos. Bem, mas o que aconteceu agora, irmãos? O Senhor Jesus está sendo preso. Então deitaram as mãos e o prenderam, verso 46. Verso 47. Nisso um dos circunstantes, sacando da espada, feriu o servo do sumo sacerdote e cortou-lhes a orelha. Estabeleceu-se agora um tumulto. Ia se iniciar um tumulto. Veja a palavra de Jesus. Disse-lhe Jesus: saístes com espadas e porretes para prender-me, como a um salteador? Todos os dias eu estava convosco no templo ensinando, e não me prendestes. Contudo, é para que se cumprissem as Escrituras. Então, deixando-o, todos fugiram. Ora, Jesus realmente estava no templo diariamente. Por que eles não foram prender Jesus no templo?
porque lá no templo podia haver uma resistência popular. Jesus era um pregador popular. Jesus pregava, como diz a Bíblia, não como os escribas e fariseus, mas Jesus tinha uma pregação de amor. Jesus tinha uma pregação inclusiva, e se eles fossem pregar, os líderes religiosos fossem prender Jesus, lá no templo podia haver uma revolta, podia haver uma oposição a esse aprisionamento. E agora Jesus estava dizendo para eles, é por isso que vocês vieram me buscar aqui à noite com porretes. Eu estava lá à disposição, mas vocês não tinham coragem de fazer isso. O caso irrompeu quando a multidão prendeu Jesus. Pedro desembainhou a espada, isso está no livro de João, capítulo 18, versos 2 e 11, e cortou a orelha do servo do sumo sacerdote. Jesus se dirigiu à multidão, repreendendo aquelas pessoas por fazerem em segredo o que tinham medo de fazer abertamente quando ele ensinava no templo. Mas Jesus terminou com uma referência do cumprimento das profecias. Trata-se de outro sinal dessa dupla trama de promessa e narrativa da paixão. A vontade de Deus estava sendo cumprida, enquanto a vontade humana trabalhava para destruir o Messias. Meus irmãos, a última frase do verso 50, ou melhor, o verso 50. Então, deixando-o, todos fugiram. O que os discípulos haviam feito, irmãos, quando Pedro falou que nunca trairia Jesus? O texto diz assim, eles falaram a mesma coisa, todos disseram a mesma coisa, não vamos abandoná-lo, mas agora todos fugiram. E agora tem um personagem curioso aqui, irmãos, que a Bíblia não diz quem é, e nós não sabemos quem é. Alguns até dizem que esse poderia ser João Marcos. Seguia um jovem coberto unicamente com um lençol e lançaram-lhe a mão. Mas ele, largando o lençol, fugiu desnudo. Era alguém que seguia o Senhor Jesus. Nesse traje esquisito, não é? Um lençol. Mas quando a turba foi pegar esse jovem, ele também fugiu. Todos fugiram. Em Marcos, no capítulo 14, verso 31, que nós limos, todos disseram que, se necessário, morreriam por Cristo. Sim, morreriam por Cristo, mas enquanto a situação não estava terrível, enquanto a situação não estava grave. Agora que a situação estava grave, todos fugiram. Que lição para nós hoje, irmãos? É claro que hoje nós não fugimos de Jesus. Está tudo muito bonito, nós temos uma igreja bonita, vamos lá com os nossos carros, vamos bem arrumados, somos bem recebidos. Então nós seguimos a Jesus. Nós não deixamos de seguir a Jesus. Nós não fugimos de Jesus. Mas se um dia, irmãos, e quando chegar, esse dia vai chegar, nós somos perseguidos, nós somos hostilizados, as pessoas estiverem falando mal destes adventistas do sétimo dia, as pessoas estiverem perseguindo, e os líderes religiosos das igrejas oficiais, como vimos a besta, o sinal da besta, o falso profeta, estiverem perseguindo, e quando nós estivermos perseguidos, até sujeitos à morte, nós também, certamente, irmãos, se não tivermos fé, se não tivermos exercitado a nossa fé, nós também correríamos de Jesus da mesma forma que todos esses fugiram de Jesus. Todos os discípulos, incluindo Pedro, fugiram. Pedro reapareceu seguindo a Jesus à distância e acabando por se meter em problemas. No entanto, Marcos 14, 51 e 52 fala de um jovem que seguia a Jesus. Um relato encontrado apenas em Marcos. Alguns pensam que era o próprio Marcos, mas isso é improvável. O notável é que ele fugiu nu. Em vez de deixar tudo para seguir a Jesus, deixou tudo para fugir de Jesus. O que é que temos feito com a nossa vida, irmãos? Temos seguido a Jesus ou temos fugido de Jesus? Qual tem sido a nossa escolha? Que a nossa escolha, irmãos, seja sempre seguir a Jesus, independente das circunstâncias. Que oremos a Deus para que Ele nos dê forças, para que se as circunstâncias forem adversas,
mesmo assim, nós queiramos e nós empreendemos o desejo e a ação de seguir ao Senhor Jesus Cristo.